Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nessa aula de hoje nós vamos falar de lei de Gauss, aplicando para o caso, né, de um fio infinito e placas condutoras, tá bom? Vamos começar aqui com uma frase aqui do grande Bob Dylan, né? A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é inspirá-la, né? Então que a gente possa ser inspiração para as pessoas, né? Que a gente possa contribuir aí para que as pessoas evoluam, que avancem na vida. Muito bem, grande Bob Dylan. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Vamos pegar aqui, então, primeiro o caso do fio infinito uniformemente carregado, tá? Então, é uma aplicação da lei de Gauss que nós vamos ver agora. Muito bem, né? Nesse caso do fio cilíndrico, a simetria que eu vou utilizar, né, para a superfície gaussiana é uma simetria cilíndrica, né? Considerando que eu tenho um fio infinito uniformemente carregado. Tá vendo? Então, essa daqui é a superfície gaussiana. Olha lá. É interessante aqui, né? Por quê, né? Eu só tenho contribuição de fluxo onde? Nessa parede, nas paredes curvas dessa minha superfície gaussiana. Aqui, ó, nessa parte, na parte de baixo, eu não tenho contribuição. Por quê? Porque o nosso campo, né, considerando aqui, né, que a densidade, né, linear de carga ela é positiva, esse fio está carregado com cargas positivas, ele é radial, né, ele é de afastamento. Tá vendo? Então é só nessa parede aqui curva que eu tenho contribuição por fluxo de campo elétrico total. Tá bom? Se eu tiver uma visão aqui de cima, né, vista do topo, a minha superfície gaussiana é essa linha pontilhada, tá vendo? E aí eu tenho o afastamento, né? Aqui, ó, é o fio, né, é o fio infinito carregado, né, carregado positivamente. Vamos lá, então nós temos aqui, ó, o fluxo de campo elétrico total φ é igual à integral de superfície fechada do campo elétrico, do vetor campo elétrico vezes o vetor dA, né, a área infinitesimal, que é igual à carga elétrica no interior da superfície gaussiana sobre ε0. Nesse caso específico, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que o campo elétrico é paralelo ao vetor n, né, que é esse vetor aqui, ó, normal, perpendicular à superfície, e esse campo elétrico é constante, né, para essa distância r. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Olha lá, ó, eu vou integrar, né, o campo elétrico é constante, ele sai integrando a área. Qual que seria a área dessa parte curva do cilindro? É 2πr, ó, 2πr, que é o quê? É a circunferência da base, o comprimento da circunferência da base vezes a altura h. Né? Então, aqui eu seria aqui, o comprimento, ó, dessa circunferência, 2πr vezes essa altura aqui, ó, h. Isso vai me dar o que? A área total de quem? Da parede curva da superfície cilíndrica gaussiana. Isso vai ser igual a quanto? A carga interna total. Quanto é que vale a carga interna total? É a densidade linear de carga, lambda, vezes a altura h. Olha lá, quanto de carga que eu tenho aqui, ó? Vai ser justamente o quê? Ó? Tá vendo? Ó, né? Nessa altura h, eu tenho a densidade superficial, perdão, a densidade linear de carga, né, que seria Coulomb por metro, vezes o comprimento, a altura, tá bom? Dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Então aqui eu teria o quê? Que o campo elétrico gerado por um fio infinito uniformemente carregado, ele vai ser igual a lambda dividido por 2πε0 vezes r, né? E aí o unitário Rzinho aqui que me indica o quê? Que esse vetor campo elétrico, ele é radial. Tá certo? Então esse aqui é uma aplicação da lei de Gauss para definir o campo elétrico gerado por um fio infinito, uniformemente carregado. Você vê que esse resultado é muito parecido com aquele resultado que a gente achou lá atrás, quando a gente estava estudando os casos, né, do campo elétrico, né, estudamos o caso de um fio infinito. Só que aqui nós aplicamos a lei de Gauss, tá bom? Mas se chega ao mesmo resultado através também da lei de Coulomb. Muito bem, vamos ver agora então o problema envolvendo placas condutoras, tá? Então vamos considerar aqui, ó, né, que eu tenho essa figura A, que ela mostra o quê? Uma vista de perfil de uma placa condutora fina, infinita, tá? E essa carga ela tem um excesso de cargas positivas que vão se localizar onde? Na superfície da placa, já que é condutora, né, e nós vimos lá atrás o quê? Que a carga elétrica total no interior de um condutor é nulo, então a gente tem aqui, ó, olha lá. Onde é que estão as cargas positivas aqui? Elas estão distribuídas aqui, ó, aqui, ó, na superfície
minha placa, né, condutora, tá bom? Muito bem. Ó, importante, as cargas vão se distribuir com uma densidade superficial sigma 1. Sigma 1, tá bom? O campo elétrico, obviamente, vai ser de quê? De afastamento, tá? Então aqui eu tenho a unidade, aqui eu tenho a densidade superficial de carga, sigma I1, sigma 1 aqui também. Então essa é a conjuntura, tá bom? E aqui dentro, quanto é que vai a carga? É zero, tá? Porque a carga se distribui na superfície do condutor. Muito bem. Então essas cargas elas vão criar nas proximidades da superfície o que? Um campo elétrico, que o módulo é dado por quem? Olha lá, o módulo, né? Aí olha lá, o módulo vai ser dado por quê? Por sigma dividido por epsilon zero, tá? Aplicando aqui a questão da lei de Gauss. E o que a gente já viu o quê? Para a placa condutora, né? Nós vimos na aula passada, né? Um plano infinito condutor, tá? Então a gente tem essa situação. Então, sendo a carga em excesso positiva, o campo aponta para fora da placa, para longe da placa, como está representado na figura. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Olha só, que o campo elétrico, né, ele é sigma 1 sobre epsilon zero à direita, tá? Esse aqui é o vetor campo elétrico, e ele é menos sigma 1 sobre epsilon zero à esquerda, tá? Se eu for pegar o vetor, não o módulo, tá? O vetor. Tá? Então aqui, esse vetor aqui ele é positivo, né? Considerando aqui o meu referencial, tudo que aponta para a direita é positivo, tá bom? E ele é negativo à esquerda da placa. Beleza, muito bem. Certo? Agora, vamos considerar essa figura B, em que o excesso de carga agora ele é negativo. E eu vou ter a mesma densidade superficial de carga, sigma 1, tá? Só que agora, né? As cargas que estão em excesso são negativas, mais uma vez elas vão se distribuir o que? Na superfície da placa, de forma que aqui a placa seja nula, tá? E o que eu tenho? Né? Eu tenho que a diferença nessa situação qual que é? É o sentido do campo elétrico gerado por essa placa com um excesso de carga negativa, ou seja, carregada negativamente. Agora eu tenho o que? Eu tenho um campo elétrico de aproximação, né? O sentido do campo elétrico é para onde? Aponta para a placa. Tá bom? Muito bem. E aí? As cargas vão criar na proximidade da superfície um campo elétrico que é dado por quem? Né? Sigma 1 dividido por epsilon zero. Esse é o módulo do campo elétrico. Tá bom? Só que aí eu vou ter o quê? O campo elétrico gerado à direita da placa, né? Olha lá, considerando o referencial, tudo que aponta para a direita é positivo, ele vai ser o quê? Negativo. Menos sigma 1 sobre epsilon zero. E o gerado à esquerda vai ser sigma 1 sobre epsilon zero. Tá bom? Beleza? Então essa é a situação. Vamos ver agora o seguinte. Se a gente colocar as placas que estão carregadas positivamente e negativamente lado a lado, como mostra a figura, o que a gente vai ter? Olha lá. Certo? Então a gente vai ter essa situação aqui. Eu vou ter então, isso aqui é muito importante, né? Olha lá. Eu vou ter então, a distribuição de carga desse lado. Tá? Isso aqui, para um condutor, o quê? Para o condutor, né, para a placa condutora, tá bom, gente? E vou ter a distribuição aqui. O campo elétrico aqui é nulo. Então o campo elétrico desse lado é zero e desse lado também é zero. Nós vamos ver por quê. Tá bom? Então olha só, como as placas são condutoras, quando elas são aproximadas, o que vai acontecer? Essas caboquinhas aqui, elas vão induzir as cargas negativas aqui, de forma que aqui não vai ter nada. Por que o campo elétrico aqui é zero? Porque não tem carga aqui e nem aqui, por causa da indução. As cargas positivas vão induzir as cargas negativas a ficarem aqui e aqui não tem carga nenhuma. Por isso que, diferentemente da situação em que eu tinha só a placa infinita carregada positivamente e só a placa infinita carregada negativamente, à esquerda da placa carregada positivamente eu não tenho campo elétrico, porque aqui não vai ter carga, e à direita da carga da placa carregada negativamente, eu também não tenho campo elétrico. Por quê? Porque não vai ter carga. Tá? Então, o que acontece? É isso daí. Tá? Então, como as placas são condutoras, quando elas são aproximadas, as cargas em excesso de uma placa atraem as cargas em excesso da outra, né? E, na verdade, quem vai se movimentar são só as cargas negativas, e todas as cargas em excesso se concentram na superfície interna das placas, que é aqui e aqui. Tá bom, gente? Então, o que vai acontecer? Como agora eu tenho uma quantidade de carga 2 vezes maior, tá? O que vai acontecer? A nova densidade superficial de carga é 2 sigma 1. Né?
É σ1 de um lado, σ1 do outro. Então o que eu vou ter aqui? Ó? O campo elétrico, em qualquer ponto entre as placas, ele vai ser uniforme. E ele é dado por quanto? Por 2σ1 sobre ε0. Tá bom? Então tem entre essas placas aqui um campo elétrico uniforme. Nós já falamos lá atrás de campo elétrico uniforme, né? Mas agora a gente está falando um pouquinho mais do ponto de vista aqui da lei de Gauss. O sentido desse campo elétrico, o que é? É de afastamento da placa positiva para aproximação na placa negativa. Tá bom? O campo elétrico do lado de fora das placas é nulo porque a gente não tem cargas aqui, ó, na superfície externa das placas. Tá bom? Essa é a referência das aulas dessa nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Valeu, um abraço.